Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. É sempre uma surpresa, né? Louvar a Deus também pela vida dos amados irmãos ali da Rua 2. Muito feliz em vê-los. Aleluia. É sempre uma surpresa receber a oportunidade, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nossas vidas para que nós possamos falar a palavra dele. Amém? Antes de começar a falar sobre a palavra do Senhor, eu quero apresentar um modelo das Bíblias que nós vamos começar a vender com os jovens aqui da nossa igreja. Este é um dos modelos, irmãos. Modelo capa dura, com harpa cristã, revista e corrigida, que é a linguagem que a gente usa, tá? Mais informações, os irmãos podem me procurar ou procurar o irmão Wellington, que com certeza a gente vai tirar todas as suas dúvidas e você vai poder ajudar aos nossos jovens a ter um caixa para o congresso, a festividade que a gente vai ter ainda esse ano. Amém? Glória a Deus. Eu não sou pregador itinerante não, tá, irmãos? É para ajudar os nossos próprios jovens. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1. Aleluias. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Aleluia. Os irmãos acharam, amém? Foi difícil? Vamos ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Os irmãos sabem que esse texto fala da criação do universo, não é? Gênesis é o início dessa história que Deus criou para louvor e honra da sua glória. Aleluias. Só que o que me chama a atenção desde o princípio é que Deus fala e a sua palavra se cumpre. A partir de Gênesis, a gente já começa a ver aqui no versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. No versículo 6, e disse Deus: haja um firmamento, e aconteceu o firmamento. Aleluia. No versículo 9, e disse Deus: ajunte-se as águas. Louvado seja Deus. E assim por diante, versículo 14, e disse Deus que haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. No versículo 20, disse Deus, e tudo que Deus disse, aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. O que me chama mais a atenção é porque isso é na primeira página da Bíblia. Deus está falando: eu te trouxe até aqui, eu disse que ia te restaurar, eu disse que ia te salvar. Basta você ter fé e acreditar no que eu estou falando. E disse Deus. O que Deus disse para nós? Desde que a gente se entende por gente, muita gente recebeu mensagens do Senhor através dos seus servos, falando do futuro que viria, mas ainda não aconteceu. O que Deus está pedindo para nós? Para nós crermos na palavra dele. Porque ele diz e acontece, mas ele não diz quando acontece. Acontece no tempo dele, no momento esperado. Tudo vai acontecer através da vontade do Senhor. E o interessante também é que não é porque ele fez a promessa para mim,
Não é porque ele fez a promessa para você. É porque ele é fiel à palavra dele. Glória a Deus. Paulo diz a Timóteo que ele tem por fiel. Timóteo fala, louva ao Senhor, se não me engano é isso. Louva ao Senhor, porque ele me teve por fiel. Nós não somos fiéis de acordo com aquilo que Deus merece que sejamos. Nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra a nossa carne. E se não fosse Deus, nós já teríamos sido consumidos. E nós precisamos entender essa nossa fraqueza. Que a nossa força está em Deus. Nem a fé é nossa. A fé é Ele que produz dentro de nós e consome. Para você ver o verme infame que nós somos. Mas se nós estivermos debaixo da palavra do Senhor, muitas vezes a gente se pergunta, Deus não tem falado comigo, não tem usado o servo dele. E esse livro aqui? Deus tem falado durante pelo menos 2000 anos com a gente. Só que a gente quer a coisa palpável. Quer a coisa palpável? Então dobre o joelho e ore. Depois, leia a palavra. O pastor Samuel, que antecedeu o pastor Jorge, sempre falou que quando a gente ora, a gente fala com Deus. E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Não espere profecia não, irmão, porque a maior profecia está aqui. É claro que Deus, quando quer dar um recado, uma mensagem, recado não, que Deus não dá recado, Deus entrega uma mensagem para nós. Ele usa os seus servos, nós acreditamos nisso. Só que a principal profecia é a palavra do Senhor. E isso corta para mim também, irmãos, porque apesar de a gente ler para estudar a lição da escola dominical, ler para vender a Bíblia, lá onde eu trabalho, mesmo assim, ainda falta alguma coisa. Ainda falta alguma coisa. Às vezes a gente é pego desprevenido. Meu Deus, se for, cadê? Não. O que Deus diz é o que vai acontecer. Mesmo que tenha um muro na sua frente, não tem nenhuma porta, só tem um mar. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem consegue aqui? O único homem, fora Jesus, que conseguiu foi Pedro. E mesmo assim ele duvidou porque confiou em si mesmo. Eu estou andando. Afundou, não. Sou eu que te ajudo. Eu que te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. Então disse Deus. Recorda aí na sua mente. O que Deus disse para você? Para você chegar até aqui, num domingo à noite, frio, para adorar Ele. O que Deus fez? O que Deus prometeu? Ou estamos aqui somente para não ficar em casa, assistindo às Olimpíadas? Precisamos prestar atenção e precisamos também reconhecer a nossa fraqueza. Aleluia, glória a Deus. Quando a palavra de Deus diz maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia em si mesmo. Glórias ao nome de Jesus. Precisamos depositar toda a confiança em Deus. Ele disse que ia fazer, Ele fará. Ele te prometeu, Ele cumprirá a palavra dEle. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluias, meus irmãos. Eu não vou ficar muito tempo não, porque não adianta eu ficar falando 40 minutos, 50 minutos, porque Deus entregou apenas isso. Vamos confiar na palavra dEle, acreditar no que Ele está falando. É o mínimo que a gente pode fazer. Louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus pelo dom da vida que Ele nos deu, pelos livramentos que Ele nos dá. Sempre, mesmo quando a gente não percebe, Ele nos dá livramento. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Tá vendo? Mais uma vez Deus falou com você. Mais uma vez Deus disse, Deus prometeu. Lembre-se, não é porque você é bom não. É porque Ele é fiel à palavra dEle. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dEle vai e não volta vazia. Acredite nisso, meus irmãos. Quando você vê uma notícia na televisão
a gente pode duvidar. Pode duvidar. Mas quando você lê a mensagem do Senhor na Bíblia, é a verdade que liberta, porque é a palavra de Deus. Então, o melhor jornal, muitos irmãos dizem, eu não sei quem começou, mas muitos irmãos dizem que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vem amanhã. Louvado seja o nome de Jesus. Fiquem com essa palavra essa noite. Que o Senhor fale mais aos vossos corações através da sua palavra. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos queriam ouvir mais? Aleluia. Pastor Cícero